carta aos Filipenses, no capítulo 3, e desta vez vamos fazer a transição para o capítulo 4, e portanto vamos ler no capítulo 3 os versículos 20 e 21, e depois vamos ler até ao versículo 7 do capítulo 4. E o nosso irmão José Barroado vai fazer o favor de ler estes versículos. Diz assim a palavra de Deus: Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas, diante de Deus, pela oração e súplicas, com a ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós na semana passada ainda estivemos a considerar pensamentos sobre os versículos 20 e 21, particularmente o versículo 21, e eu ainda sobre o versículo 21 quero dizer algumas coisas e vou procurar ser o mais sucinto para passar a palavra aos irmãos que estudaram a passagem e que certamente terão pensamentos para nós, que poderão ser ainda sobre o versículo 21 e se não, podem entrar no capítulo 4. Eu, pela minha parte, só vou falar ainda sobre o versículo 21. O versículo 21 que eu vou passar a reler diz que o Senhor, portanto, quando vier, o qual nós esperamos, não é? Como lemos no versículo 20, no versículo 21 lemos que Ele transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Ou seja, não há nada que Ele não tenha poder de mudar. E uma das coisas mais fantásticas que vai haver de mudança vai ser o nosso corpo. Que vai ser qualquer coisa que já vamos ver só um bocadinho. Porque, evidentemente, nós não podemos ver tudo na plenitude só quando lá chegarmos e experimentarmos. Mas há algumas coisas que são perceptíveis para nós podermos avaliar este poder tremendo, este seu eficaz poder de transformar, e neste caso em particular, transformar o meu corpo. Bem, eu começaria por dizer o seguinte. A Bíblia fala de uma mudança que deve ocorrer na nossa parte espiritual. Na nossa parte moral, na nossa parte espiritual. A palavra que é utilizada na língua grega é a palavra metamorfose. E tal como há as metamorfoses como nós conhecemos, da própria borboleta, que é o exemplo mais paradigmático, a metamorfose ou mudança ou transformação, como queiram chamar, neste caso é lenta, é gradual, muitas vezes demasiado lenta. E particularmente na mudança que Deus quer ver operada na minha alma. Ele está a querer mudar-nos. Ele está a querer transformar-nos. Há um versículo que eu muito rapidamente vou citar, que é a segunda carta aos Coríntios 3,18, e que tem a ver com isso que eu estou a acabar de dizer, que diz assim, que é para nós sabermos o que é que estamos a falar. Diz ele assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados. A palavra é metamorfose. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. E é desta transformação que eu estou a dizer que por vezes é demasiado lenta, mas que Deus quer operar e que deve acontecer em todos nós. É uma coisa que me preocupa imenso. Eu não quero ser o mesmo amanhã. E eu amanhã não quero ser o mesmo de hoje. Eu hoje quero ser diferente em relação ao que era ontem. Nós não nos devemos conformar. E devemos ser transformados. Aliás, na carta aos Romanos, capítulo 12, diz para nós não nos devemos conformar, neste caso com este mundo, mas sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. A Bíblia fala muito na transformação
de nós não nos conformarmos não apenas no mundo, mas não nos conformarmos com o nosso estado atual. Nós devemos sempre progredir, devemos sempre dar um passo adiante, um degrau mais acima. Esta mudança deve acontecer. Mas esta que não estou a falar, esta mudança que Paulo está aqui a falar em Filipenses capítulo 3, versículo 21, é uma mudança repentina. Esta não é gradual, esta não é demasiado lenta. Esta mudança dá-se num abrir e fechar de olhos, como nós também já referimos nos estudos anteriores. E vai ser uma mudança fantástica, sabem porquê? Porque, entre outras coisas, é mesmo uma mudança em nós. A física, que nos levará a nunca mais pecar. Porque vamos ter um corpo que já não vai estar mais sujeito ao pecado. Um corpo transformado, um corpo glorioso, um corpo semelhante ao do Senhor. Isto é profundo demais, isto é demasiadamente profundo. Eu acho que nós devemos ficar aqui semanas só a pensar nisto. A pensar no que é um corpo semelhante ao do Senhor. O que é que significa? O que é que se implica? E se nós nos detivéssemos um bocado a considerar isto, vocês haviam de ver que de facto temos aqui muito assunto bom, não para passar tempo, mas para nós considerarmos e sermos abençoados. Bem, uma coisa que eu queria aqui chamar a vossa atenção é o seguinte. Diz aqui a passagem que a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Há aqui uma coisa muito importante que eu queria rapidamente de passagem citar, que é o estado intermédio da alma. Vocês não imaginam as barbaridades que se ouvem aí sobre o estado intermédio da alma. Ou seja, o estado intermédio é o estado em que a alma entra, em que nós entramos, digamos assim, não quero dizer a alma, em que nós entramos quando morremos e até ao dia da ressurreição. E ainda no domingo passado existe um grupo religioso que é herético e que tem uma grande pujança neste momento em termos de comunicação no país, porque tem uma rádio que emite a partir de Sintra com programas heréticos. Eu posso dizer qual é o nome, chama-se Adventistas do Sétimo Dia, e são heréticos, altamente heréticos, e há muita gente que pensa que eles pregam o Evangelho. Não pregam o Evangelho nenhum, eles pregam um falso Evangelho. E é só ouvi-los, como eu ouvi ainda no domingo passado, na rádio, a falarem sobre o estado intermédio da alma. E eu quero vos dizer o seguinte: ao contrário do que essa seita ensina, resultado de falsos ensinos de uma mulher chamada Ellen White, eu quero vos dizer que a alma no estado da morte está consciente. Eles negam isso. E negam isso começando logo por falar na parábola, chamada parábola do rico e de Lázaro, dizendo que aquilo é uma parábola. Leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia e vejam lá se a palavra parábola está lá. Não há lá parábola nenhuma. O Senhor Jesus Cristo disse que houve um homem, e houve mesmo. Aquilo não é uma história. Aquilo é um acontecimento real, factual, que aconteceu, que ocorreu. E que o Senhor Jesus Cristo conta. Aliás, eu tenho até utilizado essa passagem para dizer a muitos que dizem que nunca ninguém veio lá do outro lado para contar o que é que lá se passa, para dizer que eles estão enganados, que houve alguém que veio do outro lado, e quem foi o Senhor Jesus Cristo, e ele contou o que é que se passa lá do outro lado. Portanto, ao contrário do que as pessoas pensam, de facto houve alguém que veio e contou o que lá se passava. E aquilo não é uma parábola, aquilo é real. E como nós sabemos naquela passagem, nós vemos que as pessoas, depois de morrerem, estão num estado consciente. Tanto as que estão perdidas, como as que estão salvas. E, muito rapidamente, porque eu não quero falar sobre isso, não é este o tema, mas não deixa de ser tocado aqui nesta passagem, eu quero vos dizer que a identidade de cada um de nós é preservada após a morte. A identidade do Senhor Jesus Cristo, o corpo glorioso dele, a identidade dele foi preservada. Sou eu mesmo. Não é outro. Eu não sou nenhum espírito, não sou nenhum fantasma. Sou eu mesmo. Nós vamos ter um corpo semelhante ao dele. Um corpo que não perde a identidade própria. Eu poderia falar muito ao longo desta linha, não quero adiantar mais. Uma coisa que eu quero dizer é que, ao contrário do que muitos pensam, que com a morte a alma entra num estado de inconsciência, e alguns, estes da seita, até dizem de inexistência, chegam ao ponto de dizerem de inexistência. Portanto, o aniquilacionismo é uma doutrina perversa, é uma falsa doutrina que infelizmente há grupos religiosos que a defendem, e este grupo é um desses grupos,
como testemunhas de Jeová e outros afins, é preciso chamarmos as coisas pelos nomes para sabermos de quem estamos a falar e do que é que estamos a dizer, porque muitas pessoas às vezes não sabem o que estes grupos ensinam. O apóstolo Paulo diz, na carta aos Filipenses que nós estamos a estudar, e nós já lemos, diz duas coisas acerca do estado intermédio e do estado de consciência da alma depois da morte, e que são as seguintes. A primeira coisa que ele diz é que morrer é ganho. Primeira coisa, se alguém pensa que morrer perde, está enganado. Morrer é ganho. E ganho em toda a dimensão, ganho em toda a linha. E no caso da consciência, nunca ninguém esteve tão bem consciente como quando morre. A segunda coisa é que ele diz também nesta passagem, em Filipenses, e já lá passamos, que estar com Cristo, partir e estar com Cristo é muito melhor. É muito melhor. Outra coisa muito importante. Depois, é também maravilhoso nós vermos que, por exemplo, o crente que partiu e que o Senhor falou, que depois de morrer, que partiu, juntamente com o perdido, e acerca dos quais ele fala, e do que é que acontece e da conversa que houve, é importante nós vermos que estão todos conscientes. Abraão está consciente, Lázaro está consciente, e é uma coisa curiosa que eu gosto muito, que é Lázaro é consolado. Uma das coisas que é dito é que Lázaro é consolado. Além do mais, nós estamos num estado de consolação. Não estamos num caso de adormecimento, não estamos num caso de extinção ou de aniquilação, nós estamos num estado de consolação. Evidentemente que não poderia estar num estado destes, para além do facto de os vermos a falar, quem não estivesse consciente. Depois, temos o caso daquele indivíduo que estava ao lado do Senhor Jesus Cristo na cruz, acerca do qual o Senhor Jesus Cristo lhe disse: hoje estarás comigo no paraíso. Portanto, ele ia morrer e hoje vai estar comigo no paraíso. Portanto, não há dúvida nenhuma a esse respeito. Porquê é que os nossos corpos são transformados? Isto é muito importante. Os nossos corpos são transformados porque eles têm que ser preparados para ir para o céu. Sabem que estes corpos, como nós os temos neste momento, não podem ir para o céu. A carne e o sangue, disse o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, não podem herdar o reino de Deus. E, portanto, estes corpos, no estado em que estão, não podem. Não estão habilitados. E estes corpos, para irem para o céu, teriam que necessariamente ser modificados, teriam que ser transformados. Como eu disse, não perdemos a consciência, não perdemos a identidade, somos nós mesmos, mas de facto o Senhor vai operar uma transformação fenomenal nos nossos corpos. E eu gostaria de chamar a vossa atenção para isto e também dizer outra coisa muito importante. E vai haver reconhecimento. Nós vemos diversas situações de pessoas que já partiram e que apareceram e foram reconhecidas, e portanto há reconhecimento no estado intermédio. Para não dizer depois no céu, não é? Mais tarde, já na glória. Depois da ressurreição é o que eu quero dizer. Há aqui dois aspectos importantes que eu gostava de sublinhar e que me parecem importantes. Mas antes disso quero dizer o seguinte: os nossos corpos têm que ser preparados para o estado em que vão entrar. E eles não poderiam ir para lá nestas circunstâncias. E também existe um outro pensamento que eu gostava de ao mesmo tempo também aproveitar neste momento para dizer o seguinte, que é uma coisa que tenho pensado ultimamente e que é muito significativa, que é, quando vocês falarem com um descrente, com um perdido, e lhe falarem da necessidade que ele tem de salvar, vocês digam-lhes claramente que eles precisam ter o problema do pecado deles resolvido, porque com o pecado deles não entram no céu. Ninguém pode entrar, e só há alguém que pode remover o pecado das pessoas, que é o Senhor Jesus Cristo, a obra que ele realizou na cruz, e o sangue dele é que nos purifica de todo o pecado. Portanto, sem isso, nós não tínhamos o problema do pecado resolvido e iríamos para o céu com pecados. E sabem que Deus não pode permitir que alguém entre lá com pecados no céu. Sabem porquê? Por uma razão muito simples. Se Deus permitisse que alguém entrasse com pecados no céu, o céu deixava de ser céu. É tão simples quanto isto. Se Deus permitisse que alguém com um único pecado entrasse lá no céu, o céu já não seria céu. E o céu, para ser céu, não pode haver pecado. E portanto, as pessoas, para irem para lá, têm que estar preparadas. Por um lado, a parte espiritual é preparada pela obra de Cristo na cruz do Calvário, mediante a fé que nós exercemos sobre a obra que ele realizou na cruz. E por outro lado, mesmo quando o nosso próprio corpo for para lá, porque o nosso corpo também irá para lá um dia,
o nosso corpo terá que ser preparado, como estamos a ver nesta passagem. Há uma coisa que eu quero aqui sublinhar, e que é o seguinte. Há quem pense que quando o Senhor Jesus Cristo vier arrebatar a igreja, como nós temos a estar a ver nesta passagem, que diz que nós esperamos o Salvador, que vai transformar o nosso corpo, e nós já vimos passagens paralelas que nos falam da vida de Eleusares, e nós vamos ao encontro de Eleusares. Há pessoas que pensam que a lei da gravidade, quando isso acontecer, a lei da gravidade será suspensa. E que a lei da gravidade será suspensa para permitir que nós possamos ir ao encontro do Senhor aos ares. Mas a verdade não é essa. A lei da gravidade não vai ser suspensa. A lei da gravidade vai estar exatamente como está hoje, quando o Senhor vier aos ares. E o Senhor pode vir agora esta noite. O que vai acontecer é que o meu corpo vai ser transformado. E o meu corpo transformado, semelhante ao dele, supera leis físicas, supera leis de gravidade e supera outras leis. Esta é a razão porque o corpo em que o Senhor estava quando ressuscitou, e o nosso corpo vai ser um corpo semelhante ao dele, podia entrar numa sala fechada, com portas fechadas e janelas fechadas, porque é um corpo que não está sujeito a leis físicas, e portanto nem leis de gravidade, nem outro tipo de leis. É um pensamento de facto digno de reflexão da nossa parte. Depois há uma outra coisa importante, que é o seguinte. Seria curioso nós, se pudéssemos, falar com um astronauta, porque como vocês sabem, os astronautas costumam andar no espaço. E se nós falássemos com um astronauta, ele dir-nos-ia que o nosso corpo não está preparado para andar no espaço. E, portanto, eles para andarem no espaço têm que estar com invólucros especiais que lhes permitam, portanto, deslocar-se no espaço. Mas eu quero-vos dizer o seguinte. Este corpo, o nosso corpo, tal como ele está, não está preparado para viajar no espaço. Mas, e qualquer astronauta confirmará isto que eu estou a acabar de dizer. De qualquer das maneiras, o que eu quero dizer é o seguinte: o nosso corpo vai ter que ser transformado. Vamos ter que receber corpos diferentes destes, que vão permitir atravessar-se 2 céus. Nós vamos atravessar céus. Nós vamos ser arrebatados ao encontro do Senhor aos ares. O corpo tinha que ser um corpo transformado. Quando nós formos ao encontro do Senhor, já vamos com o corpo transformado. Ele transformará os nossos corpos e vamos ao encontro dele. Que é uma coisa que é... Não sei se algum dia vocês tinham pensado nisto, mas esta transformação também é para permitir que nós viajemos no espaço, como vamos viajar, num abrir e fechar de olhos, como nós lemos na Palavra de Deus, mas vai ser uma coisa fantástica. E era só isto que eu queria deixar para a nossa reflexão. Sim? A nossa identidade é preservada, como é óbvio. Mas vamos ter um novo nome. Eu penso que não. Não vou especular naquilo que a Bíblia não fala. Mas, tanto quanto eu vejo, o Moisés continuava a ter o mesmo nome de Moisés. Depois de ter morrido e ter aparecido no Monte da Transfiguração, ele continuava a ser o Moisés e o Elias também. E isso permite-me perceber que nós vamos ter o mesmo nome. Ainda que, eventualmente, o Senhor é soberano e Ele sabe o que é que há de fazer. Mas eu percebo o que tu queres dizer, porque a alguns o Senhor prometeu um novo nome no livro do Apocalipse. Mas isso é folha de outra obra e eu não queria entrar por aí agora. Vamos continuar a ouvir alguém que... Daniel, Nando, força. Boa noite, irmãos. Eu não queria acrescentar em nada absolutamente aquilo que o irmão Carlos hoje expôs aqui, através da palavra do Senhor, mas queria continuar no versículo 21 e nesta parte onde o Senhor nos diz que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. E queria-me concentrar nesta questão do corpo abatido. Gostava de abrir convosco na palavra do Senhor na primeira carta aos Coríntios e no capítulo 6. E vemos de facto que, apesar de termos um corpo abatido, o Senhor pagou um preço muito alto por este corpo abatido, mesmo assim. Ele não olhou para a nossa condição física, Ele não olhou para a condição física de cada um de nós. O preço que Ele pagou foi de facto um preço muito alto.
E muitas das vezes é por aí que Satanás pega. Ele não nos consegue tirar a salvação, ele não consegue de maneira nenhuma roubar-nos isso, porque nós somos selados pelo Espírito Santo, e isso ele não tem poder para o fazer, mas ele utiliza-se de uma arma potente, que é de facto este nosso corpo abatido. E ele muitas das vezes utiliza isso para tentar-nos desviar, para tentar-nos fazer-nos chocatas, autênticas chocatas ao longo da vida cristã, inertes, através deste nosso corpo abatido. E o Senhor alerta-nos aqui, porquê? Porque fomos comprados por um bom preço. E nós devemos glorificar o Senhor não só no espírito, mas no corpo. Aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6 e no versículo 19 e 20, o Senhor diz-nos assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Tanto o nosso corpo como o nosso espírito pertencem ao Senhor. Ou seja, o cuidado pelo qual temos com o nosso espírito, de nos alimentarmos espiritualmente, também o devemos ter do nosso corpo, porque vemos mais atrás ainda, no capítulo 6 à mesma da primeira carta aos Coríntios, no versículo 12, o Senhor alerta-nos e diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Ou seja, existe o perigo de muitas das vezes o nosso corpo ser dominado pelo pecado. E por muito que eu possa falar bonito aqui, por muito que eu possa dizer aos irmãos, seja aquilo que for, se eu de facto, se o meu corpo estiver dominado pelo pecado, é algo que cai por terra, tudo aquilo que eu possa dizer. Não nos adianta, de facto, nós nos preocuparmos demasiadamente em podermos dizer coisas bonitas ou podermos dar bons conselhos, se o nosso corpo não estiver, se o nosso corpo estiver dominado pelo pecado. Ou seja, se nós não glorificarmos o Senhor no nosso próprio corpo. E é por aí que o diabo entra. Cada um de nós, todos nós temos as nossas fraquezas. Uns temos fraquezas de uma maneira, outros têm fraquezas de outra maneira. E devemos nos examinar todos os dias. E aquilo que o nosso irmão disse, que de facto eu não me posso conformar em ser amanhã a mesma pessoa que sou hoje. Se de facto a minha fraqueza é esta, eu tenho que tentar, através da oração, através da palavra do Senhor, porque o Senhor exorta-nos várias vezes como é que nós devemos andar, e é nisso que a gente temos que nos debater. Eu vou ser sincero, eu antes de me converter era um indivíduo que dizia muitas asneiras. A minha boca, eu dizia 10 palavras, 9 eram asneiras. E quando eu me converti foi uma luta tremenda, e eu orava ao Senhor, eu dizia: Senhor, não faz sentido, nem é lógico eu ser uma nova criatura, ajuda-me. E o Senhor ajudou-me, eu dou graças a Deus porque foi o Senhor que me deu forças. E muitas das vezes nós menosprezamos o poder do Senhor nas nossas vidas, até nestas coisas, nestas questões. E nós devemos entregar de facto aquilo que nos domina nas mãos do Senhor, e o Senhor vai cuidar. Muitas das vezes o nosso problema é precisamente esse, é não acreditarmos na capacidade que o Senhor tem. Porque nós lemos aqui, na mesma carta aos Filipenses, nós vemos que o Senhor diz, no versículo 21, que diz que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Ou seja, devemos sujeitar ao Senhor a nossa vida, porque Ele tem poder para tudo. Tem poder para nos ajudar, seja naquilo que for. E de facto temos de ter atenção a isso, irmãos. Muitas das vezes, como crentes, existe esse perigo. Existem grandes homens de Deus que ao longo da história e ao longo de um período de vida ficaram pelo caminho, porque se deixaram dominar de tal ordem que não tiveram capacidade, não pediram ajuda ao Senhor. Não é que não tiveram capacidade, não pediram ajuda ao Senhor para dar o primeiro passo, e então o Senhor certamente irá fazer o resto. Que possamos nos examinar diariamente, irmãos. É algo que temos de ter muito cuidado. Não existe aqui super-homens, nem super-mulheres. O que existem aqui são irmãos e irmãs, todos nós com as nossas fraquezas, pecamos diariamente,
mas temos que ter a certeza que o Senhor tem capacidade para nos transformar. Ou seja, Ele dá-nos, nós vemos que de facto a carta aos Filipenses é algo celestial, onde Ele nos fala de promessas tremendas, onde o Senhor nos diz, olha, eu tenho isto para vos dar, e mesmo assim vocês vivendo aqui, ou seja, nós ainda não partimos para o Senhor ainda não nos arrebatou, mas eu tenho capacidade para vos poder ajudar, para vocês poderem superar, mesmo vivendo nesse corpo abatido. De facto, o nosso pensar seja, não podemos pensar que somos super-homens, porque viemos todas as quartas-feiras à igreja, viemos ao domingo, oramos todos os dias. Temos de estar atentos, porque é como a Bíblia diz, como a palavra do Senhor diz, que o Satanás é como um leão que brama, esperando quem está fraco para poder atacar. E é assim que funciona. Ele não nos vai atacar pela parte mais firme que nós estamos, ele ataca-nos pela nossa parte mais fraca. E é aí que ele ataca. Por isso temos que estar, o facto de estarmos juntos ajuda-nos, o facto de virmos aqui à casa do Senhor orar e ouvir da sua palavra, ouvir dos seus ensinamentos, é algo que nos dá outro arcabouço para podermos enfrentar de facto estas situações menos boas. Que este seja o nosso sentimento. Era este o sentimento que o apóstolo Paulo queria que os irmãos tivessem. O sentimento de obedecer ao Senhor. Humildemente obedecer ao Senhor e estar pronto para o serviço. Muitas das vezes, irmãos, outra área que o diabo ataca-nos na nossa fraqueza, muitas das vezes é tirar-nos da área de conforto. Para nós, muitas das vezes é difícil sairmos da nossa área de conforto. E pensamos que isso não é pecado. Mas é pecado. Muitas das vezes, ao não sairmos da área de conforto, ao ficarmos na área de conforto, não fazemos o bem. E a palavra do Senhor diz que, ao não fazermos o bem, também podemos estar a pecar. Ainda nesta segunda-feira, houve um casal de irmãos, a Dora e o João, abriram o lar deles, ou seja, saíram da área de conforto deles e abriram o lar deles para receber os irmãos, para podermos falar, fazer barulho, adormecerem as tantas, as meninas deles adormecerem mais tarde, para podermos falar acerca do IJC, daquilo que se passou, fazer um levantamento. Ou seja, eles saíram da área de conforto deles, abriram as portas da casa deles. Quem é que está disposto, irmãos, a abrir as portas das suas casas e receber os irmãos ou fazer algo? São estas pequeninas coisas que marcam a diferença. São estas pequeninas coisas que vão nos fazer crescer, irmãos. Que de facto o nosso sentimento seja o serviço. Independentemente daquilo que muitas das vezes caímos no erro, dizer, eu não sou capaz porque não tenho capacidade. Nós não temos capacidade nenhuma, o Senhor é que nos dá. Por isso, a nossa área de conforto é algo que Satanás também ataca. Tenhamos cuidado, irmãos. Que o nosso sentimento seja servir. Era só, para já. Não sei se o Daniel quer dizer alguma coisa. Vamos aproveitar, portanto, se alguém queira dar mais um pensamento da palavra de Deus sobre este assunto. Isto foi muito oportuno, Nando, a tua intervenção agora, porque veio complementar uma parte muito importante. Ainda não estamos naquele corpo, estamos neste, e como disseste bem, este corpo abatido, este corpo fraco, muito vulnerável, Deus quer fazer maravilhas nele, apesar da sua fraqueza, e como tu, não vou repetir o que tu disseste, falaste muito bem, mas nós temos de ter cuidado, porque este corpo que tem muitas fraquezas, o diabo explora bem essas fraquezas, e lembramos de uma coisa, o Senhor usa este corpo para ele, o Senhor quer ir a vários sítios e quer servir-se deste meio móvel que é o nosso corpo, para usar na sua obra. Daniel, sim? Sim? Vamos aproveitar o tempo, que é para não perder tempo. Caros irmãos, é só para deixar um pensamento sobre esta última frase do capítulo 3. Segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Mas antes queria só um outro pensamento sobre o corpo. O Senhor vai transformar o nosso corpo. Ou seja, o Senhor não nos vai dar um corpo diferente deste. Por isso pensemos, cada um de nós, quando surge a tentação de pecarmos com este corpo físico, não pensemos que quando pecamos com este nosso corpo, que nós vamos passar com outro, é com este mesmo corpo. Vai ser transformado. Por isso não vejamos o pecado como uma coisa leve. Não vejamos
com ligeireza o pecado. Que é com este corpo, apesar de transformado, que nós vamos para o céu. Outra coisa, que é um pensamento final, sobre, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Alegremos-nos com o facto de que, no final, o Senhor vai sujeitar a si todas as coisas. E pensemos se eu já me sujeitei ao Senhor, verdadeiramente, ou ainda estou em rebelião para com o Senhor. Mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos ter todas as coisas vão estar sujeitas ao Senhor. Tal como diz o apóstolo também neste mesmo capítulo, no capítulo 2, versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Uns vão dobrar o seu joelho voluntariamente, em adoração ao Senhor, outros vão dobrar o seu joelho como que obrigados. Para nós que somos crentes, para nós que somos do Senhor, alegremos-nos com este facto de que nós estamos do lado que vai vencer no fim. Podemos passar por dificuldades, podemos ser vistos aos olhos deste mundo como uns coitadinhos que creem num livro completamente obsoleto, completamente ultrapassado, mas sabemos que no fim a vitória será do nosso Deus. E aqueles que ainda não se sujeitaram ao Senhor, eu não gostaria de estar na vossa pele quando o Senhor vier e sujeitar a si todas as coisas. Pensa bem, pense que cada um de nós que é do Senhor se alegre por ser dele, e quem não é, pense bem no seu estado, e quem é, pense nos outros que não estão, em que estado é que estão, e esforce-se por levar a verdade do amor de Deus, da salvação de Deus, do juízo vindouro àqueles que ainda não conhecem o Senhor. Vamos terminar o estudo desta noite. Eu gostava só de se vocês quiserem debruçar-se sobre o que será termos um corpo semelhante ao do Senhor, analisai com atenção as manifestações do Senhor Jesus Cristo depois de ressuscitar. Analisai, por exemplo, o aparecimento dele aos 2 discípulos a caminho de Emaús. Analisai a conversa dele. Por exemplo, há uma coisa curiosa que nós vemos ali, é que uma pessoa com um corpo semelhante ao do Senhor lembra-se do passado. Lembra-se de antes de estar nesse corpo glorioso, mas não do pecado. Que é uma coisa que... Porque o Senhor, por exemplo, virou-se para eles e disse: vocês não se lembram que eu vos tinha falado sobre estas coisas? Ele lembra-se de coisas que tinha falado. É um pensamento para nós refletirmos. Mas que às vezes há pessoas que às vezes pensam assim: mas depois lá eu vou-me lembrar dos pecados e vou-me lembrar... Eu creio que não. Tudo o que é mau, isso vai ser eliminado completamente. Mas há coisas certamente que boas, que provavelmente nós nos vamos lembrar a avaliar pela conversa que o Senhor tem ali com os 2 discípulos a caminho de Emaús. E já agora quero dizer uma coisa: façamos coisas boas. Agora, neste corpo abatido, como nós ouvimos o nosso irmão Nando estar a dizer, e um dia no céu, provavelmente, vamos nos lembrar dessas coisas boas que aconteceram aqui. E isso vai ser muito bom. Eu não posso dizer mais, só posso dizer aquilo que está escrito, não posso ir além do que está escrito. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude em tudo.